estúdios do JC Eleições, que recebe hoje o candidato pela União Brasil, Capitão Wagner. Candidato, bem-vindo aqui aos estúdios do JC Eleições. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos que acompanham a TV Cidade. Uma alegria estar aqui no JC Eleições. Nossa entrevista terá 10 minutos, que são contados a partir de agora. Candidato, segurança pública, o senhor é muito associado a esse tema. Quais são as principais propostas para a gente tentar pelo menos reduzir os índices da segurança pública aqui no estado do Ceará, que são alarmantes e comparados, inclusive, com outros estados do Brasil, são discrepantes? Alexandre, a gente tem que fazer diferente para ter um resultado diferente. Foi por conta disso que eu saí daqui do Ceará, fui lá na Flórida, nos Estados Unidos, conversar com o diretor do FBI, que é responsável pelo combate ao narcotráfico em toda a América do Sul, na América Central e também no México. Ele se comprometeu conosco a chegarmos aqui em janeiro para montarmos o maior escritório de inteligência policial do Brasil, com parceria do FBI, com a Polícia Federal Brasileira e também com as forças de segurança do estado do Ceará. Polícia Civil, Polícia Militar e toda a Secretaria de Segurança Pública. Com isso a gente vai conseguir não só monitorar o crime, mas também agir com antecedência, com inteligência para evitar a violência. Uma outra medida que a gente vai adotar é o cadastro facial de todos os cearenses para que a gente possa identificar em qualquer repartição pública alguém que tem um mandado de prisão em aberto. Hoje o criminoso ele vai na UES, se inscreve para o vestibular, passa no concurso, passa 4 anos na faculdade e ninguém sabe que ele tem um mandado de prisão em aberto. Com essa ferramenta, ao chegar em qualquer repartição pública, ele vai ser identificado e por conta disso vai ser preso. Qual a sua visão sobre a questão do armamento da população, utilização de armas por cidadãos civis? Muito embora essa questão seja discutida lá em Brasília, eu tenho um posicionamento muito claro, Alexandre, de que aquele cearense, aquele brasileiro que tem a necessidade, que passa por um exame psicológico, que tem capacidade, passou por um treinamento adequado, ele pode sim ter seu porte de arma. Eu vou citar o exemplo de um fazendeiro que mora numa cidade do interior, lá em Jati, numa cidade afastada, na divisa com Pernambuco, que muitas vezes a polícia está a 30 quilômetros da residência dele. Ele precisa proteger a sua família, ele precisa proteger a sua propriedade e por conta disso, repito, se ele tiver a condição psicológica, se ele passar por uma capacitação, na minha visão ele tem direito de portar arma. Candidato, como é que o senhor vê as disputas do outro lado, né? Todas essas questões, esse suposto racha que aconteceu entre PDT e PT, o senhor acredita que realmente esse racha existiu ou é uma manobra política? É muito estranho, porque passaram 16 anos juntos, governando o estado do Ceará e a prefeitura até hoje. Os dois partidos compartilham a gestão do estado e da prefeitura e fica muito feio ver as brigas que estão externadas em redes sociais pela imprensa, um acusando o outro de alguma coisa, de traição, o outro acusando do aumento da violência. Eu estou muito focado no nosso projeto. De forma nenhuma a gente vai entrar nesse rame-rame, nessa briga que não acrescenta nada à nossa candidatura. Eu estou focado no cearense, em gerar oportunidades para quem quer trabalhar, em reduzir os impostos, como aconteceu agora com a redução do ICMS, que permite que o cearense que pagava R$ 8,20 no preço da gasolina há 3 meses atrás, pague agora R$ 5,25, R$ 5,28. Então quase R$ 3,00 de redução no preço da gasolina. Vou fazer isso com as motocicletas de até 170 cilindradas. O proprietário de motocicleta nessa cilindrada não pagará mais o IPVA para o estado de Ceará. É uma forma de ajudar os mais carentes, os mais pobres. Eu vi uma matéria hoje em toda a imprensa falando que 1,5 milhão de moradores da região metropolitana estavam na pobreza. E é uma forma que o estado tem de aliviar a vida dessas pessoas é justamente reduzindo impostos e criando oportunidades. Você acha que o estado ainda pode cortar mais na carne e mesmo assim ter dinheiro para pagar o funcionalismo público, fazer concursos, como muita gente está pedindo, inclusive? Olha, Alexandre, a gente viu o governador de Minas Gerais fazer isso de forma muito tranquila. O governador Zema pegou o estado quebrado, com a folha de pagamento dos servidores atrasada, com os fornecedores batendo a porta pedindo o pagamento dos serviços que foram prestados, e o governador, em vez de aumentar os impostos, reduziu a carga tributária e aumentou a base de arrecadação. Quando você reduz os impostos, você atrai aquelas pessoas que não pagavam impostos a pagar, a estar legalizado. Qual é a vantagem de você, por exemplo, legalizar um armarinho que você tem lá no bairro? Você vai ter acesso a crédito no banco, você vai ter acesso a políticas públicas da prefeitura, do governo do estado e do governo federal. Então, se você reduz os impostos, todo mundo vai querer estar legalizado e a base arrecadatória vai aumentar. Quais as suas propostas para a área da educação? A gente tem um exemplo de sucesso, né,
que é a questão das escolas de tempo integral. É possível aumentar, levar a mais cidades, a mais bairros, para que as crianças e os adolescentes possam passar mais tempo dentro da escola e assim reduzir aí o assédio dos bandidos, dos criminosos nas áreas mais carentes de Fortaleza e do Olha, Ceará? Alexandre, eu sou exemplo de que educação de qualidade gera oportunidades. Eu fiz meu ensino médio na Escola Técnica Federal do Ceará. Antes de eu terminar meu curso de eletrotécnica, eu já estava trabalhando com 17 anos, carteira assinada na Teixeira Bezerra de Menezes. Então, a nossa intenção, em termos de educação, é ampliar a educação profissionalizante. O reitor do IFCE, professor Vauli, já disse: Wagner, se você for governador, pode vir aqui para a gente estabelecer um convênio para que a gente possa capacitar 50 mil jovens por ano para colocar no mercado de trabalho na área tecnológica. Hoje as empresas de tecnologia estão buscando mão de obra capacitada e não existe. Existe uma demanda de 400 mil empregos na área tecnológica e a gente vai conseguir atender essa demanda capacitando esses jovens, melhorando e ampliando as escolas em tempo integral, não só ter o aluno o tempo todo na escola, os 2 períodos, mas ter com atividades que agreguem alguma coisa para esse jovem. O ensino regular num turno, no outro turno, o reforço escolar, atividade cultural, a capacitação para entrar no mercado de trabalho. Então, tudo que for nesse sentido a gente vai implementar, além, logicamente, de ampliar as escolas que são sucesso em todo o estado do Ceará, que são as escolas militares. O Colégio da Polícia Militar, o Colégio do Corpo de Bombeiros são referência de educação de qualidade e a gente vai ampliar também essas escolas. O Ceará arrecada muito, mas o Ceará também gasta muito. É possível gastar melhor? Quando a gente vê, Alexandre, que no ano passado o governo gastou, por exemplo, 2,5 milhões para parar a grama do Palácio da Abolição. E eu peguei 3 milhões de reais no meu mandato de deputado federal, destinei para 5 cidades diferentes, fizemos um mutirão de cirurgias de catarata e devolvemos a visão a 3 mil pessoas. É uma demonstração de que aqueles 2,5 milhões foram gastos de forma supérflua e esses 3 milhões devolveram a visão a 3 mil pessoas. A prioridade no nosso governo é gastar com responsabilidade. Quando eu digo que eu não vou morar na casa do governador, porque eu acho que é muito luxo para um estado pobre como o estado do Ceará, o governador tem uma casa de 1 quarteirão, com 100 funcionários para cuidar do governador, quando no quarteirão seguinte tem lá uma comunidade pobre, que é a comunidade do Campo da América, passando necessidade, as pessoas sem emprego, vivendo na violência, a droga tomando de conta do lado da casa do governador. Então precisamos cortar esse tipo de gasto para que a gente tenha dinheiro suficiente para implementar políticas na área da saúde, na área da educação, na área da segurança, na cultura, na infraestrutura, em todas as áreas. O senhor montou um arco de aliança muito diverso, de partidos de vários espectros políticos. Pretende subir no palanque de alguém, de algum dos presidenciáveis que vem ao Ceará? Olha, no primeiro turno a gente conseguiu formar um arco de aliança amplo a nível de estado do Ceará, com 6 partidos, contando União Brasil. O nosso partido tem candidato a presidente, o PTB tem candidato a presidente, né? O próprio PL tem candidato a presidente, então são pelo menos 4 candidatos a presidentes no nosso arco de aliança. Eu tenho dito muito, o meu foco será o estado do Ceará. Não adianta eu estar discutindo o cenário nacional se aqui no Ceará a gente tem tantas pessoas vivendo na linha da pobreza. A gente tem uma cidade como São João do Jaguaribe, uma cidade pequena de 7.500 habitantes, como a cidade mais violenta do Brasil. Vejam só, imagine aí, você tem uma cidade como São João do Jaguaribe mais violenta do que o Rio de Janeiro. São João do Jaguaribe tem 224 homicídios a cada 100 mil habitantes. A média nacional é de 22 homicídios, ou seja, aqui nós temos uma cidade que tem 10 vezes mais homicídios do que a média nacional. Então, é focado nesses problemas do Ceará e nas soluções para esses problemas que a gente vai conduzir toda essa campanha até o dia 2 de outubro. Candidato, a gente tem aí 1 minuto e 40 aproximadamente para o senhor dar suas considerações finais para os nossos telespectadores. Olha, Alexandre, mais uma vez ressaltar o meu agradecimento ao Sistema Cidade de Comunicação, a oportunidade de estar aqui conversando com tantos cearenses, agradecer a audiência que nos acompanha nesse momento e deixar aqui uma mensagem para o cearense. Chame quem quiser chamar para briga, chame quem quiser chamar para confusão. O foco da nossa campanha vai ser, acima de tudo, o cearense. A geração de oportunidades, a redução de impostos, como eu falei. Vamos isentar completamente o proprietário de motocicleta de até 170 cilindradas do pagamento do IPVA. A gente tem um plano que, sem dúvida nenhuma, vai fazer com que a gente reduza a violência no estado de Ceará. A gente tem já uma programação de atração de investimentos para aproveitar a vocação que o Ceará tem para as energias renováveis e trazer várias empresas de energia solar, de energia eólica, para transformar o estado de Ceará numa referência nacional de energia limpa, gerando também uma indústria limpa. Se fala muito aqui no hidrogênio verde.
a gente precisa ter uma indústria verde, uma indústria que seja abastecida por energia limpa, seja o hidrogênio, seja energia solar, seja energia eólica. É muito importante que a gente não pense só em vender essa energia limpa para fora do Ceará e para fora do Brasil, mas utilizar essa energia aqui para preservar o nosso meio ambiente, que é uma grande riqueza. Temos 600 quilômetros de praias e devem ser explorados para gerar mais emprego na área da pesca. Existem 100 mil empregos nessa área, a gente pode triplicar o número de empregos, gerando 300 mil empregos na área da pesca. Então são muitas as oportunidades e vocações que a gente vai aproveitar para dar ao cearense mais oportunidade. Então, Wagner, muitíssimo obrigado pela sua participação. Esse foi o JC Eleições, que volta amanhã às 4 da tarde, com transmissão ao vivo pela Jovem Pan News Fortaleza e também pelo YouTube da Jovem Pan News e do GC+. Voltamos aos estúdios com você, Adriana.